estava contido em outro. E que os dois ministros fizeram na data de hoje é o seguinte: se o legislador separou, é porque há diferenças nos crimes. E aí fica muito claro, tanto com o ministro Alexandre de Moraes, como com o ministro Flávio Dino. Ou seja, quando você tem ataques direto ao Supremo Tribunal Federal, e Natuza lembra aí nos atos executórios, como, por exemplo, enfrentamento dizendo que não vai cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, ou tentativa de, quando tinha a minuta golpista, numa das versões, era simplesmente deixar de funcionar o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, invalidar toda uma corte eleitoral no país. Então, isso não é uma tentativa de golpe de Estado, isso é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E por que isso? Porque ataca outros poderes além do poder executivo. Também houve ataques ao poder executivo. E o ministro Flávio Dino, num determinado momento, ele fala, olha, teve sim, fisicamente ao poder. Meus amigos, vamos acompanhar aí a Rede Globo aí, a militância da Globo aí, a todo vapor, atacando aí o presidente Jair Bolsonaro e de todas as formas tentando aí dar um ar de normalidade nesse julgamento que está acontecendo. E todo mundo, não somente a população brasileira, mas todo mundo já sabe qual é o resultado. A perseguição ficou muito clara. Só há narrativas na relatoria do Alexandre de Moraes e também no voto do Flávio Dino, somente narrativas, não há provas. Vamos acompanhar aí. Eu já peço a você que não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Deixa aqui também seu comentário de indignação com essa Globo lixo e vamos acompanhar o que eles estão falando aí do julgamento do presidente Jair E Bolsonaro. surpreendeu muita gente que já conhecia o processo de frente para trás, de trás para frente, pela riqueza de detalhes. Queria te ouvir sobre trechos que você considera importantes desse voto. Bom fim de tarde, Natuza, Camarote, você que está ao vivo com a gente esse fim de tarde bonito em Brasília. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele constrói todo um caminho lá de 2021 até o 8 de janeiro, com uma riqueza de detalhes em que ele mostra a atuação de uma organização criminosa, um crime que teve como vítima o Estado brasileiro. É isso que diz o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele começa falando de todo o empenho do então governo Jair Bolsonaro em enfraquecer as urnas eletrônicas, desacreditar não só as urnas, mas a partir disso todo o processo eleitoral, o quanto esses auxiliares, hoje réus, também já falavam lá em 2021 que Bolsonaro tinha vencido a eleição de 2018 ainda no primeiro turno, quer dizer, alimentando todas essas ideias contrárias à urna eletrônica. E aí vai num crescendo, um ponto importante, o 7 de setembro também daquele ano, várias menções a isso, porque ali Bolsonaro fala para todos ouvirem num evento enorme de 7 de setembro, ele fala que não vai mais respeitar o Supremo, fala que o presidente do poder tinha que enquadrar outros ministros, e aí ele vai chegando num ano eleitoral de 2022 e ele passa por diversas atuações desse núcleo que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e especialmente importante a gente olhar para o pós-eleição. Então ele constrói, Natuza, também toda a ideia de atos preparatórios e atos violentos, porque é importante a gente relembrar o quanto houve violência naquele momento, o quanto o mesmo segundo turno da eleição, a questão da Polícia Rodoviária Federal, depois também quando Brasília teve manifestações, tentativa de bomba, enfim, o 8 de janeiro como uma consequência. E eu acho muito importante sobre o 8 de janeiro e sobre Jair Bolsonaro, que o ministro Alexandre de Moraes é muito duro em falar que Bolsonaro podia não estar no país e que isso era
uma forma fácil de um líder de organização criminosa tentar dizer que não tinha relação com o caso, mas que existe o que ele fala, uma autoria imediata, que é uma autoria indireta. Então, que seria o caso de Bolsonaro, e ele ainda reforça que foi uma organização criminosa que tomou de assalto as estruturas republicanas do país, quer dizer, tramando e dando continuidade à tentativa de golpe dentro dos palácios, imprimindo reuniões, não só aquele caso dos próprios embaixadores, mas outras várias reuniões. Então, o quanto isso se deu dentro do próprio centro do poder. E ele relata, né, ele detalha os 13 atos executórios, né? Assim que ele chama. A live de 29 de julho de 2021, quando o Bolsonaro fala contra as urnas e vaza um trecho de um relatório, de um inquérito da Polícia Federal que estava sob segredo de justiça, é ali que tudo começa, é o ponto de partida dessa história. O 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro chama o Alexandre de Moraes de canalha e diz que não mais cumpriria decisões judiciais. Reunião de 5 de julho de 2022, que é a reunião com ministros que inicialmente não sabiam que estavam sendo gravados, em que o ministro Augusto Heleno fala que se precisar dar uma virada de mesa tem que agir antes das eleições. Depois a reunião de 18 de julho, quando o Bolsonaro faz todo o seu discurso contra as urnas para a comunidade internacional por meio de uma reunião com embaixadores. O uso da Procuradoria-Geral da República, o uso da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições, em que policiais rodoviários pararam rodovias e vias no Nordeste, onde Lula tinha potencialmente mais votos. O Plano Punhal Verde e Amarelo e Copa 22, que é o plano que previa o assassinato de autoridades, diplomação, a quebradeira em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022, já no finalzinho do mandato de Bolsonaro, depois o caminhão com uma bomba escorada no para-choque, monitoramento de Lula, monitoramento de adversários, minuta do golpe, 8 de janeiro e uso das Forças Armadas. Camarote, muitos atos executórios detalhados pelo ministro Alexandre de Moraes, como quem diz, se é prova que se está demandando, aqui estão as provas de que haveria um golpe em execução. Sim, ele vai fazendo todo um relato, né, Natuza, Ana, boa noite a você, assinante. O ministro Alexandre de Moraes, ele é extremamente detalhista em relação a todos os momentos do que ele está julgando como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes. E por que eu estou ressaltando esses dois primeiros crimes? Porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a ser didático em separar e categorizar esses dois crimes e depois foi acompanhado também nessa divisão pelo ministro Flávio Dino. E por que isso? Porque você tinha uma tese na semana passada da defesa especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro que um crime já estava contido em outro e que os dois ministros fizeram na data de hoje é o seguinte: se o legislador separou é porque há diferenças nos crimes. E aí fica muito claro, tanto com o ministro Alexandre de Moraes como com o ministro Flávio Dino. Ou seja, quando você tem ataques direto ao Supremo Tribunal Federal, e Natuza lembra aí nos atos executórios, como, por exemplo, enfrentamento dizendo que não vai cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, ou tentativa de, quando tinha a minuta golpista, numa das versões, era simplesmente deixar de funcionar o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, invalidar toda uma corte eleitoral no país. Então, isso não é uma tentativa de golpe de Estado, isso é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E por que isso? Porque ataca outros poderes além do poder executivo. Também houve ataques ao poder executivo. E o ministro Flávio Dino, num determinado momento, ele fala, olha, teve sim
fisicamente ao Poder Executivo, inclusive no 8 de janeiro, como também teve fisicamente em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao Congresso Nacional. Então, havia, de fato, uma intenção não apenas de mudar o governo, legitimamente eleito, mas em determinado momento até evitar, você tinha movimentos e debates sobre evitar, quando a gente viu o próprio general Heleno falando que tem que virar a mesa antes da eleição. Então, tudo isso foi contemplado no voto do ministro Alexandre de Moraes. E essa divisão passa a ser muito importante, porque a gente vai amanhã ver a expectativa em relação ao voto justamente do ministro Luiz Fux, que recentemente tem contido um crime em outro crime em seu julgamento, diminuindo a pena. A coreografia de Luiz Fux com Alexandre de Moraes e Flávio Dino foi interessante, né? Me pareceu ali haver uma certa tensão no ar, mas a gente pode tratar disso daqui a pouco. Agora, vale a pena mostrar o que Moraes considerou grave na troca de mensagens entre Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. A mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ainda com ofensas à lisura e integridade de ministros do Supremo. Bom, esse momento em particular da fala de Alexandre de Moraes sobre Ramagem me chamou a atenção, porque Ramagem, 2 dias antes da tal live de 29 de julho de 21, que, como eu disse, é o ponto deflagrador de tudo, Ramagem envia para Bolsonaro um e-mail com vários discursos contra as urnas. Alexandre de Moraes vê ali a situação complicada de Alexandre Ramagem como um estimulador, uma espécie de conselheiro dessas investidas do presidente da República, ele que chefiava a Agência Brasileira de Inteligência, e ele nesse momento usa de alguma ironia, porque Alexandre Ramagem, por meio da sua defesa, no seu depoimento, chegou a dizer que aquilo eram pensamentos dele para ele mesmo. E aí ele abre aspas e fala assim: meu querido diário, fecha aspas. E ele diz o seguinte: ele rebateu também a alegação de Ramagem que esse documento produzido por ele, para ele não faria nenhum sentido, uma vez que ele se refere a Jair Bolsonaro no e-mail, chamando de senhor, por exemplo, e esse e-mail é enviado para o então presidente da República. O que te parece, Ana Flor, de toda a sustentação, de todo o voto feito por Alexandre de Moraes? Evidentemente que me parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o que fica em situação mais complicada, mas ele falou muito duramente contra a Ramagem e também contra Anderson Torres, que era ministro da Justiça. Isso chama bastante atenção, porque a gente olha muitas vezes para os núcleos militares e, sem dúvida, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que para o relator, para o ministro Alexandre de Moraes, é sem dúvida o chefe dessa organização criminosa. Ele fala isso, inclusive pontua este aspecto como algo para agravamento da pena, algo que vai se discutir no final, nessa segunda parte do julgamento, que é a chamada dosimetria. Mas ele consegue colocar todos os réus nessa trama. Ele consegue falar, sem dúvida, de Ramagem, que muitas vezes fica até esquecido, porque se a gente pensar, ele sai mais cedo do governo para concorrer. Então, ele tem, inclusive, esse álibi de quando a gente falar do voto do ministro Dino, a gente vai citar isso. E, claro, Anderson Torres, importantíssimo, porque ministro da Justiça, cito aqui, por exemplo,
Aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, muito importante, não teria acontecido sem a participação ou sem conhecimento, sem anuência no ministro da Justiça, chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ou mesmo aquela noite de Brasília, a noite da diplomação, em que houve um quebra-quebra jamais visto em Brasília, uma noite de terror mesmo, e quem era o ministro da Justiça naquele momento? Anderson Torres. Então, Alexandre de Moraes consegue relembrar fatos e colocar cada um deles. Coloca também Heleno, coloca Paulo Sérgio, coloca todos os demais também nessa, enfim, nessa trama, no seu lugar ali da trama. Bom, vamos debater agora os grandes argumentos jurídicos desse primeiro dia de retomada do julgamento. Quem vai explicar para a gente é o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio. Professor, muito boa noite. Queria, de largada, já pedir para o senhor avaliar uma fala em particular do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz assim: não confundamos golpe de Estado com tentativa de golpe. A mera tentativa consuma o crime. O que ele está querendo dizer com isso? Bem, boa noite, Natuza, Camarote, Ana Flor e a todas e a todos que nos acompanham na Globo News. Isso define exatamente, Natuza, essa categoria especialíssima de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que os grandes autores do direito penal chamam de crimes de empreendimento. E sobre isso, ministrou uma verdadeira aula o ministro Flávio Dino, agora há pouco no voto, ao dizer o seguinte: no crime de empreendimento, a consumação está no tentar. É diferente, por exemplo, Natuza, de um crime de homicídio. A pessoa adquire uma arma de fogo, desfere um tiro contra seu desafeto e erra o alvo. Ele não matou ninguém. O tipo penal é matar alguém. Logo, ele praticou um homicídio tentado. Aqui não. O tipo penal do artigo 359-M, que define o crime de golpe de Estado, fala em tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, depor o governo legitimamente eleito. Ou seja, a mera tentativa, a mera busca pelo resultado, a mera regimentação de esforços para levar aquele fim, consuma o delito. Na verdade, se Jair Bolsonaro e demais forem condenados por golpe de Estado, nós estaremos falando de um crime consumado. Aliás, devo até dizer o seguinte: na lei brasileira atual, se o golpe de Estado tivesse acontecido, a conduta seria atípica, sequer seria criminosa. Na verdade, o crime está em tentar depor o governo democraticamente eleito. A tentativa aqui se torna consumação, Natuza, é isso que significa um crime de empreendimento. Isso vale tanto para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito quanto para o golpe de Estado. Professor Gustavo Sampaio, o Camarote tem uma pergunta para o senhor. Professor Gustavo, boa noite, bem-vindo aqui à edição das 18. Eu queria saber do senhor o seguinte, professor, a gente viu, inclusive no voto do ministro Moraes e no voto do ministro Flávio Dino, e a gente falava aqui agora há pouco, a separação de dois crimes. O golpe de Estado, né, que é a tentativa do golpe de Estado, e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E os dois relatam episódios exatamente específicos desses crimes que ocorreram aí nessa tentativa de golpe de Estado. Eu queria saber do senhor, é possível de fato, essa separação é muito clara, ou, como diz a defesa do Bolsonaro, um crime está contido em outro? Veja, em tese, Camarote, boa noite também a você mais uma vez. Em tese, a separação é claríssima. E o ministro Moraes, que também é professor, fez questão de explicar isso muito bem. Porque o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que está no artigo 359-L do Código Penal, também trazido pela Lei 14.197, por ironia do destino, lei sancionada e promulgada por quem? Pelo ex-presidente, então presidente Jair Bolsonaro. Esse crime de abolição violenta consiste em interromper a livre funcionalidade dos poderes constituídos. Ou então, Camarote, de um poder constituído, que seja o poder judiciário. Já o crime de golpe de Estado
ele tem uma característica autônoma. Ele se caracteriza pela ação daquele que busca derrubar um governo democraticamente eleito, ainda não empossado ou já empossado em curso, no exercício do mandato. Então, o que o ministro Moraes quis dizer didaticamente? E Flávio Dino concordou com ele, que esses crimes eles podem se insurgir no artigo 69 do Código Penal. O que significa, camarote? Em concurso material. Concurso material, tirando aqui da linguagem jurídica, é somatório de crimes, somatório de penas. Então, quando Moraes identifica condutas do ex-presidente e dos demais réus no sentido de interromper a livre funcionalidade do Poder Judiciário, ele reconhece a autonomia dessas condutas em relação às condutas voltadas a derrubar o governo democraticamente eleito do presidente Lula. Então, Moraes disse, como essas condutas foram separadas, elas se somam, não tendo havido ali propriamente desígnio único, mas desígnios autônomos, de forma que há concurso material, segundo o ministro Alexandre de Moraes, somando-se a abolição violenta do Estado de Direito ao golpe de... Meus amigos, acompanhamos aí a Rede Globo aí agora em campanha para tentar aí ajudar a dar um ar de normalidade aí tudo que está acontecendo no Brasil. É essa a campanha que a Globo agora está proposta a fazer, estando aí, sendo aí orientada pelo governo federal, pelo Sidônio, que é o ministro das Comunicações, está orientando os jornalistas da Globo, principalmente da Globo News. Na Globo News aqui é escancarado o que eles vêm fazendo durante vários anos, mas aqui na Globo News agora é escancarado todo apoio ao consórcio comunista do Brasil, apoio aí ao que o Alexandre de Moraes está fazendo com o povo brasileiro, com a Constituição brasileira. O povo foi à rua aos 7 de setembro, gritou e o povo quer anistia, mas eles estão aí tentando de todas as formas passar um ar de normalidade. Tudo que está acontecendo no Brasil, o mundo está de olho, e o Flávio Dino é o próximo aí a ter a lei Magnitsky nas suas costas, e merecidamente, porque merece, porque foi colocado pro Lula aí para perseguir. O Lula colocou o seu advogado e colocou o Flávio Dino, saiu da própria boca do Lula, um comunista raiz que ele colocou no STF. Então é muito importante, galera, estarmos acompanhando esse julgamento aí. É uma farsa, na verdade, esse circo aí que está acontecendo. Se você acompanhou esse vídeo até agora, é muito importante você deixar o seu like, se você não deixou, se inscrever no canal se você não for inscrito e acompanhar todos os vídeos. Tamo junto e até o próximo vídeo.